São Caetano em Crônicas, um livro editado pela Fundação Promemória, o seu projeto editorial, é o volume número 27 da Fundação Promemória. É um livro organizado pela Cristina Ortega, que tem a participação do projeto editorial da Paula Fiorotti, a jornalista Paula Fiorotti, e a pesquisa histórica da historiadora Cristina Toledo de Carvalho. E para falar desse trabalho maravilhoso, né, nós estamos recebendo com muita alegria a Cristina Ortega. Cristina, seja bem-vinda. Eu que agradeço aqui e agradeço principalmente você ter falado da pesquisa maravilhosa que foi, a pesquisa. Quer dizer, foi um trabalho pesquisa coletivo, grande, um trabalho coletivo no final. Eu comecei essa pesquisa faz uns 10 anos, 8, 10 anos, fazendo muita leitura do jornal de São Caetano. E toda matéria que eu achava interessante, Ademir, eu ia compilando, ia digitando. E dá trabalho, porque os jornais que estão no nosso centro de documentação, eles são encadernados, então são grandes, então fica difícil de você copiar. E com isso eu fui pegando muitas matérias, assim, bem diversificadas, eram sobre política, os costumes da época, coisas assim bastante pitorescas, as construções, bem variadas, né? E aí juntei 200 mais ou menos, tinha umas 200, não eram crônicas, eram matérias, né? E o ano passado eu tive a ideia de falar com o Charlie Farid Kuri, que é o presidente da Fundação Promemória, da ideia de fazer um livro com essas matérias. Bom, o Charlie, nem diga, ele apoiou, incentivou muito a gente. E daí começamos a estudar como faríamos esse livro. Aí entra a Paula Fiorotti, que me ajudou muito nesse trabalho de como fazer, como a gente pode agregar mais coisas. Então eu fiz um trabalho também de pesquisa de fotos. E a cada matéria nós agregávamos uma foto que correspondesse, né? E a Cristina Toledo daí fez a parte de pesquisa histórica, que está aqui ao lado do livro. E o interessante, eu estou falando, você pode me interromper, estou achando viu? ótimo, você está matéria perfeita. E deixa eu só dizer uma coisa. Então, vocês vão perceber nas leituras que há algumas imperfeições na grafia, na gramática, e não vamos falar que fomos nós. Nós apenas reproduzimos a matéria do jornal. O jornal de São Caetano, Caetano fielmente. É um jornal que nasceu para ser o porta-voz do movimento autonomista de São Caetano. E agora uma coisa interessante e necessária para falar, que o senhor Mário Porfírio Rodrigues, que foi um dos fundadores do Jornal de São Caetano, nós pedimos autorização para que reproduzíssemos isso num livro, e ele autorizou. Claro. Eu não estive com ele, mas eu tenho a impressão que ele ficou bem contente com o resultado disso. Ele ainda não viu o livro? Eu acho que ele recebeu, mas ele não esteve no dia do lançamento. No dia do lançamento, né? Mário Porfírio Rodrigues. Mário Porfírio Rodrigues. Uma das lideranças do movimento autonomista. Uma das cabeças do movimento. Eu lembro que também entre os fundadores havia um jovem Walter Tomé. O Walter Tomé também, um dos fundadores do jornal também, né? Perfeito. Ele faleceu jovem ainda, né? Era jornalista. No jornal que ele ajudou a fundar, a notícia do falecimento dele. Não foram tantos anos depois, não. Não foram, não. Foi na década de 50 mesmo. Foi na década 57, de 50. 58, né? Tá certo. E aí, então, eu estava falando das imperfeições, é como acontecia na época. Os jornais não tinham a tipografia de hoje, então tinham muitos erros de gramática, de acentuação, enfim, outras coisas, mas nós reproduzimos fielmente como estava no jornal. Tá certo. E isso agora, que ficou bacana. O que é legal, não dá nem para falar que são notas de rodapé, né? São notas ao lado que a Cristina foi levantando, explicando um pouquinho sobre tudo isso. Exatamente. Né? E até algumas expressões que se usavam na época,
que hoje as pessoas nem sabem o que são, nós colocamos também. Tá. Então, o Jornal de São Caetano, que nasce na segunda metade da década de 40 e sobrevive até o final da década de 70. Até final da década de 70. Né? A nossa pesquisa vai até 1979. Aqui. 70. Mas o jornal continuava? Continuou. Certo. Né? Tá. Até as últimas matérias já são assuntos que pessoas da nossa idade aqui vão lembrar, né? Discoteca do Fininho, né? O professor do Bonifácio Carvalho, o diretor, olha eu que a memória não é prodigiosa. Um nome que eu não esqueço é um grande jornalista. Ele trabalhou na assessoria de imprensa da General Motors, ele trabalhou no Jornal de São Caetano, Otto Diringer. E ele foi também... Ele foi diretor do jornal. O diretor do jornal. Foi diretor. E trabalhou conosco aqui no Diário do Grande ABC, né? No final da carreira numa época dele. Posterior, ele foi diretor do jornal. Diretor do Jornal de São Caetano. Além de o Jornal de São Caetano teve muitos diretores, né? Teve muitos diretores. E quando ele cumpriu a missão dele, a autonomia já estava sacramentada. Novos nomes, ele desaparece, normalmente fica na história e agora é recuperado com esse livro. E eu ainda tenho a pretensão de continuar esse trabalho, porque eu coletei mais de 200 matérias. Nós temos jornais lá que infelizmente não são microfilmados, então eles já estão assim num estado de decomposição, né, que a gente não pode nem mais tocar. Então, e com o tempo, outras edições vão estar também assim. Então, isso aqui acho que é uma forma de preservar a história, né? Perfeito. Não, é a garantia de que os jovens têm um espaço para fazer uma pesquisa. Né? A partir daqui, poxa, existiu esse jornal, né? Nós, na nossa idade, lembra, mas o pessoal novo vai ficar sabendo agora. Papel de primeira qualidade, o livro, né? Acho que o grande problema de vocês foi a questão das fotografias. Essas fotos que estão aqui não são as fotos que estavam no jornal. Não. Porque é difícil reproduzir. Não. Vocês tiveram que ir atrás das imagens. Nós vimos o assunto e procuramos no nosso acervo de fotografia. No nosso acervo iconográfico para colocar as fotos. Olha, folheando assim aleatoriamente, olha. Tem aqui sim a reprodução da página, das páginas. Né? Algumas. Essas matérias nós demos o nome de crônicas para elas, mas são matérias. Sim. Algumas estão até com a autoria da matéria. A primeira página, olha, Jornal de São Caetano, em 1956. Isso. E aqui vocês destacam as matérias. Então, aqui, reproduzimos da página. Da página. Aqui seria colocamos uma foto da época, não necessariamente da matéria. Né? Então aqui nessa matéria, a manchete do Jornal de São Caetano, Parada de Elegância da Mulher São Caetanense. E ao lado, com a reprodução do texto, uma fotografia. Olha, a matéria é de 56, a fotografia é de um desfile de modas em 1980. Uma fotografia original. Mas só para lembrar que isso era um costume até... Quer dizer, haviam muitos desfiles na época de moda. Eles eram muito concorridos, né? Que hoje não acontece mais. Outra matéria bem legal foi do guardinha, né? Nossa, o Antônio José da Silva. Ele era um guarda de trânsito, ele ajudava o pessoal. Ele ficava em frente ao senador Flacker. E vocês foram localizar uma fotografia? Essa foto, inclusive, também tem no jornal. Tem no jornal, mas vocês tinham o original dela? Nós tínhamos Por isso o que tem original. essa qualidade. Então, Antônio José da Silva controlando o trânsito para a passagem dos alunos da escola Senador Flacker. Esse guarda foi tão importante na cidade, na época, que ano que é isso? 1953. Em 53, mais ou menos nessa época, que as crianças gostavam tanto dele que davam santinhos de primeira comunhão para ele. Então, nós temos dezenas de fotografias que as crianças davam para ele e colocavam dedicatória. Né? Outra imagem também. Outro dia o Narciso Ferrari veio nesse programa e ele falou da várzea do Rio dos Meninos. E aqui tem uma fotografia das torres de energia elétrica próximas ao Rio dos Meninos, no bairro São José. Porque foi de uma importância muito grande para São Caetano a colocação das torres. E elas ficaram... Ao longo do rio. Ao longo do rio. Tá certo. Longo do rio.
Olha, E o tem carnaval, o carnaval, aí tem uma foto belíssima inteira, em né? do carnaval. 72, do saudoso Cerâmica São Caetano Futebol Que era um Clube. dos melhores carnavais. É. Muito concorrido, é. Cristina, você Animado. participava dos bailes? Não, eu não Era estou... mais reservado. Não estou em São Caetano há tanto tempo, né? Tá. Eu só estou estudando São Caetano, mas na verdade, eu sou de São Paulo, né? Tá Do certo. interior de São Paulo e morava em São Paulo. Tá certo. Outra coisa também, olha, como se formou o grande parque industrial de nosso município. Essa matéria é muito interessante. Acácio Novaes, Sim. né? Publicada em 58. É. O Acácio Novaes é autor de um livro de crônicas, não é isso? É o mesmo? É o mesmo. É o Ele mesmo. foi... Essa crônica não está no livro dele? Não, isso é uma matéria mesmo. Sim, perfeito, mas eu digo, no livro que ele lançou de crônicas, você Eu não lembra sei de te cabeça dizer, se essa não crônica sei te está lá. dizer. E ele fala desde 1914. Tem uma crônica aí que eu gosto muito, que eu É. acho interessante, de usos e costumes da época, né? A ida das pessoas ao cinema, então tinha todo o traje das pessoas e os homens usavam gravata. E isso deu muita polêmica quando alguém começou a tirar a gravata e estava muito quente no cinema, abriu um pouco. Então foi uma polêmica e tem aí também essa história. É uma das que você destaca. Uma outra assim interessante também foi de uma tourada que foi anunciada aqui em São Caetano. Todo mundo, a colônia espanhola daqui se preparou e não houve, né? E não houve a tourada. Acho que foi alguma coisa do São Caetano Esporte Clube, não foi não? Né? Foi, né? Tourada. Acho que foi. Agora, Então tem coisas assim, bem pitorescas. E também... E tem coisas da igreja, de política, tem de tudo. Esse mesmo, o Vicente Rodrigues Vieira. O curandeiro Vicente, São Vicente, como ele era chamado. Então tem a história dele aí, Tá. toda reportada do jornal. Na página 125, o retrato clássico de Vicente Rodrigues Vieira, o São Vicente curandeiro, e onde ele morava, lá no bairro Santa Maria, né? Legal. O surgimento do Museu Municipal, também, que é uma obra do professor Martins, está citado aí com seu Oscar Garbelotto, né, que era o diretor da época, o Palacete de Denardi, que hoje é a sede do museu, a famosa Passeata do Silêncio. A Passeata do Silêncio. Que é um dos acontecimentos políticos mais importantes. Importantíssimo, porque hoje se faz passeata, mas nessa época, né, uma passeata com esse peso, com o número de pessoas que os estudantes regimentaram na cidade, né? Tá. Foi muito importante. E o título é bem legal: Caixão, Coroas e Velas na Passeata dos Estudantes. Foi uma manifestação contra o aumento abusivo dos subsídios dos vereadores. Tá certo. O Centro Acadêmico de São Caetano. Né? E é legal, então, quando fala do Centro Acadêmico, na época todo mundo sabia o que era. Mas hoje a gente já fica com dificuldade. Então surge aí o trabalho da sua xará Cristina, dizendo que faz as anotações a data que surgiu o Centro Acadêmico e tudo isso. E também as curiosidades, né? Um anúncio, esse anúncio é bem legal. Procura-se uma esposa para a jovem de 45 anos. Tinha que entrar. Tinha que entrar. Conta pra gente como que foi isso. Um casal idoso e que tinha um filho que tinha uma deficiência e era aposentado justamente por causa dessa deficiência. Então, na preocupação de no futuro eles ficarem sozinhos e não ter assim quem cuidasse deles, colocaram um anúncio na frente da casa de procura-se uma esposa de 45 anos, salvo engano, né? Uma jovem de 45 anos. Uma jovem de 45 anos e que parte, a herança ficaria também para ela, né? Mas ela teria a obrigação de cuidar da de criança, todos. Né? Quer dizer, não foi um anúncio no jornal, foi uma
placa na frente da casa. E que o jornal Foi lá e fez a matéria. Fez a matéria, por ser muito curioso, né? Isso. Era E era na Goiás. número na Avenida 184 Goiás, da Rua Goiás, que hoje é Avenida Goiás. E tem os nomes de todo mundo. Essa foto que eu não conhecia, da Passeata do Silêncio, é maravilhosa. Realmente tomou... Essa daí está no jornal. Está no jornal, mas vocês conseguiram... Mas nós temos também a foto. Legal, tá certo. Outra curiosidade, Ademir, e eu acho que é importante falar isso, esse livro aqui foi um trabalho assim de design gráfico da Roberta Giotto, né? Que é design gráfica lá da Fundação. E ela teve o cuidado e a lembrança também de fazer uma capa reproduzindo o jornal, porque o jornal, na época, usava em muitos títulos essa cor azul e essa cor, tá aqui em cima, né? Sim. Que é o cian... Eu até esqueci o nome das cores. Eu tenho até marcado aqui. Porque se usava essas cores. Então ela procurou fazer o livro com as cores, obedecendo o que... Essas cores que estão dentro do livro são cores que... Aqui, o azul, né? Eram cores que se usavam na época. Até, eu tenho aqui marcado o nome das cores, que agora eu não me lembro, porque não é minha área essa. Mas isso é uma coisa assim bastante interessante. Também é bem legal, eu cheguei a conhecer, né, como é que é? Casério Veronese. Né? Que ele deixou um legado da São Caetano de 1910 na cabeça dele. E ele reproduziu com os desenhos, né? Um dos trabalhos está aqui, né? A Rua João Pessoa, antiga Rua da Formicida Curandeiro, na década de 1910. Era uma outra São Caetano, era uma outra realidade. Cristina... Tem uma outra matéria, só para... Pois não. Pra gente, acho que já estamos encerrando, mas... Não estamos nada. Vamos tem lá. uma foto muito bonita da Inesita Barroso, com violão, e atrás um refrigerador Frigidaire, que era o lançamento da GM, né? Do refrigerador. Quer dizer, a GM também produzia artigos eletrodomésticos. Produzia. Cristina Ortega, fala um pouquinho de você. Quem é a Cristina Ortega, né? Olha, eu sou advogada e advoguei, assim, hoje eu já falo que foram muitos anos, né? E trabalhei também concursada do Tribunal de Justiça de São Paulo. E eu me casei aqui em São Caetano, meus filhos nasceram em São Caetano. E quando eu vim para cá, agora, 15 anos atrás, eu fiz a faculdade de pedagogia também aqui na antiga FEC, que ficava na Rua Amazonas, né? E quando eu vim para São Caetano, de São Paulo para cá, eu fui trabalhar já na Fundação Pro Memória. Então eu já estou na Fundação há 12 anos e mais um outro trabalho anterior que tive. Há 12 anos na Fundação. E trabalho com pesquisa, principalmente. Escrevo textos para revista Raízes também. Perfeito. Eu sou seu leitor. Obrigada. Legal, obrigada. Tá certo. Então nós podemos aguardar então uma continuação. Eu gostaria. Volume, né? E eu quero só deixar falar mais uma coisinha. Este livro eu gostaria que fosse, e já está no nosso planejamento para o ano que vem, fazer levar para as escolas. Então nós vamos fazer aí um trabalho, um planejamento, que o interessante é levar para as escolas, né? Para as crianças conhecerem. Como é que o nosso telespectador faria para conseguir um exemplar? Esses exemplares são entregues gratuitamente na Fundação Pro Memória, na Rua Doutor Augusto de Toledo, 255, esquina com a Rua Goiás, aqui em São Caetano. Tá certo. Eu posso pedir um autógrafo seu? Mas é claro. Eu vou por óculos, se me der licença. Espero que tenha tinta aqui naquela caneta. Enquanto a Cristina Ortega autografa o nosso exemplar, depois a gente vai pedir o autógrafo da charadela Cristina Toledo, a historiadora, e da Paula Fiorotti. A gente convida você, né? O público que acostumou-se a ler a coluna Memória do Diário do Grande ABC há mais de 30 anos, agora o programa de TV.
a nos acompanhar na próxima semana, sempre com alguma atração, focalizando a linda história da memória do grande ABC. Até lá, então, muito obrigado.